Olá, boa noite, bem-vindos a mais essa live do CEAL, Centro Espírita Antônio de Oliveira. Então sejam todos muito bem-vindos, lembre-se de curtir o canal, de compartilhar, de divulgar essa mensagem com todos os que são amigos e conhecidos. Do mesmo jeito que nós fazemos no Centro Espírita, aqui também é importante fazer a nossa prece aí de conexão com a espiritualidade, fazendo essa sintonia, para que possamos absorver da melhor forma possível aquilo que cada um necessita. Então, no conforto de nossos lares, aonde estivermos, podemos fechar os nossos olhos se nos sentimos confortáveis ou não, mas a ideia é elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que acompanha, ampara e protege a cada um, rogando que nos auxilie, que nos fortaleça, que nos ajude a manter as mentes abertas para aquilo que precisarmos ao nosso desenvolvimento, assim como os nossos corações e o local em que estamos para receber essas energias que chegam abundantemente a cada um de nós. E que o manto de luz, paz e proteção nos ampare, envolva, fortaleça, não só nesses instantes de prece e de oração, mas por todo e qualquer momento. Bom, feita a nossa prece inicial, o trecho de hoje que nós vamos ampliar e entender um pouquinho mais é o Solidariedade. É a mensagem 92 do Palavras de Vida Eterna. O que esse trecho fala? Tem uma frase pequenininha que é um trecho de Paulo que está em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que quer dizer isso? Na Terra é mais fácil chorar com os que choram. Ele fala sobre as mágoas alheias que muitas vezes servem de consolação às nossas próprias mágoas. Quando temos na nossa sociedade um grande conflito, uma calamidade, algo que se abate com relação às outras pessoas, é comum que várias pessoas se mobilizem e exerçam a solidariedade. Então passa na mídia, passa na televisão, as pessoas assistem aquela dor, aquele sofrimento, pode ser por um desmoronamento, pode ser por um alagamento, enfim, qualquer problemática séria, grave, as pessoas se mobilizam e acabam auxiliando. Então elas veem aquele sofrimento que é nítido, que é intenso e ajudam de alguma forma com o que podem. Qual é a questão? Quando isso é feito com alguma superioridade, quando ao assistirmos aquela dor, aquele sofrimento, aquela dificuldade que nós percebemos, é como se nós estivéssemos fora, como se nós fôssemos agraciados por Deus, pela espiritualidade, ou como se fôssemos privilegiados sem problema, e nós estamos dando alguma coisa para ajudar, para minorar aquela problemática, aquele sofrimento. Não, nós não estamos fora agraciados. Não, nós não podemos nos colocar nessa posição de superioridade. Então, é fácil quando eu estou sem problemas, tranquila, pedir para que alguém que está em sofrimento, chorando, calma, tenha paciência, vai passar. Oi, eu tô bem. O outro está sentindo, o outro está dentro. Então, não é contra a ajuda, sim, é para ajudarmos, é para fazer, não é essa a questão, mas é a forma como nós vamos ajudar, é o que nós vamos fazer para ajudar que vai fazer a diferença. Então, é não se colocar nessa posição de quem está fora, livre de problemas e sofrimentos, mas sim alguém que entende. É manter o coração aberto, é manter o coração puro para que você consiga ajudar, fazer alguma coisa e estar ali próximo da pessoa. E eu posso ajudar como? De várias formas. Eu posso ajudar com uma palavra amiga, eu posso ajudar com um abraço, com um contato, eu posso ajudar com um alimento,
com uma doação material qualquer, ou eu posso ajudar lá quietinho em casa. Se eu não posso sair, não posso doar, não posso fazer nada, eu posso me concentrar, me recolher e fazer uma prece pedindo proteção e amparo para aquela pessoa que está naquela situação difícil ou que enfrenta aquela dificuldade. Então, é para ter a beneficência, é para ter a solidariedade, mas o como é que precisa mudar um pouquinho. Então, é importante nos colocar no lugar do outro, entender um momento de dor, um momento de sofrimento que a pessoa está passando, que não é fácil, e não numa posição de superioridade. E nós sempre temos como ajudar e como fazer alguma coisa. Pesquisando um pouquinho sobre o tema, achei num site 10 dicas de como ser solidário, do que pode ser feito. E eu achei as dicas interessantes. Qual é o primeiro item da listinha? Tenha o desejo genuíno de ajudar. Como assim? Eu não posso querer ajudar porque eu quero ganhar bônus horas numa determinada colônia, porque eu quero ganhar alguns pontinhos ou porque eu quero ficar bem na fita. Não. Eu tenho que ter realmente o desejo de ajudar, de fazer alguma coisa. Eu tenho que sentir algo com relação àquela situação que eu estou visualizando. O segundo item que vem logo em seguida está relacionado. Então, eu tenho desejo genuíno de ajudar, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu me coloco no lugar da pessoa que está passando por aquela dificuldade, por aquela problemática, seja ela qual for. Na medida que eu me coloco no lugar do outro, fica até mais fácil entender o que está acontecendo e saber exatamente como eu posso ajudar. O que eu posso fazer pela pessoa? Terceiro item. Esteja atento para encontrar formas de ajudar. Por quê? Porque muitas pessoas podem estar à nossa volta e não conseguir pedir, solicitar ajuda. Sim, por vários motivos. Então, observou uma situação, você tem condições, não precisa esperar o outro pedir. Você pode ir lá e fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, esteja atento, observe os meios onde você circula, as pessoas com quem você convive. No centro, na maioria das vezes, nós divulgamos várias formas de ajudar. Tem trabalhos assistenciais, tem pedido de doação, tem visita fraterna, enfim, N atividades que nós pedimos voluntários. Então, fica um pouco mais fácil você saber o que fazer, como ou aonde. Mas não participando das reuniões presenciais ou não tendo esse contato, não quer dizer que você não tenha como ajudar nunca. Observe a sua volta, esteja atento, olhe, veja a outra pessoa, identifique essas necessidades. Identificou? Então tá, cuidado. Não saia dando alguma coisa. Então, consulte a pessoa, pergunte. Você está precisando de ajuda? Posso te ajudar com tal coisa? É válido te ajudar no X, seja lá qual for? Então, assim, consulta, conversa, para que a pessoa não se sinta constrangida, humilhada. E, na maioria das vezes, é legal fazer isso diretamente com a pessoa, sem expor publicamente. Então, seja cuidadoso. É legal ajudar, mas bora botar um carinho, bora botar um cuidado nisso. Então, consulta, respeita a individualidade da pessoa. Então, as pessoas são diferentes, com necessidades diferentes, com pontos de vista diferentes. Então, cuidado ao ir ajudar. É importante entender o que o outro precisa e não impor a nossa necessidade. Falando desse não impor, eu me recordo de um trabalho no centro de distribuição de sopa, distribuição de alimento às pessoas em situação de rua. Quando nós vemos, por exemplo, alguém em situação de rua, qual o primeiro pensamento? Ah, tá com fome, tá com frio. Gente, isso é o que eu acho. Não é interessante perguntar, questionar? Por quê? Porque já aconteceu da gente ir com a sopa
para dar para alguma pessoa nessa situação e ela, não, obrigada, não quero. Eu já consegui meu alimento hoje, na verdade eu queria conversar. Então, assim, ela queria conversar, ela queria um contato humano, uma troca. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pessoas ou causam medo e afastamento ou são invisíveis. Então eles queriam uma troca, um carinho, não era a sopa. Então, pera, vamos sentar lá e conversar um pouquinho, trocar uma ideia com essa pessoa. Era isso que ela precisava. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para a importância de respeitar essa individualidade, de identificar o que o outro quer, o que ele precisa, e para isso eu vou ter que conversar, eu vou ter que interagir com a pessoa. Aí eu consigo ajudá-la efetivamente no que ela precisa e não naquilo que eu acredito ser o que ela precisa. Quando nós falamos em solidariedade, é algo que também é possível que nem sempre nós pensamos. Você, por exemplo, já doou sangue? Doação de sangue. Estamos na matéria, temos um corpo físico, esse corpo adoece, enfrenta dificuldades e às vezes para salvar uma vida precisa de uma transfusão de sangue. Algo aparentemente simples, mas que se torna muito complexo quando não tem pessoas que fazem essa doação. Gente, não vai arrancar um pedaço, não vai prejudicar, não vai adoecer. É um processo simples, super seguro, super tranquilo e que muitos não fazem. Por isso que falta tanto nos bancos de sangue de várias localidades. Não é só aqui de onde eu estou falando, que é São Paulo. Então, não dá, você tá saudável, se enquadra lá dentro dos requisitos que são necessários para fazer a doação, vai lá, não custa nada, é rapidinho, é seguro, é tranquilo e você pode salvar algumas vidas. Ou a doação de plaquetas também, que o pessoal acaba informando quando a gente vai fazer a doação. Então, pensa nisso, é algo simples, que não vai interferir na nossa saúde, no nosso equilíbrio, mas que pode salvar muitas vidas. Ah, beleza, não posso doar sangue, ou não quero, ou já fiz isso. Como mais nós podemos ser solidários e auxiliar? Gente, o tempo e a atenção. É o exemplo que eu dei da pessoa em situação de rua. Ela não queria alimento, ela queria conversa, ela queria atenção. Nós assumimos em muitas situações várias atividades, vários trabalhos, um monte de coisa para fazer, ficamos até aqui sobrecarregados com tantas atividades e nós podemos estar nos perdendo naquilo que é mais importante, que envolve se relacionar com outras pessoas, que envolve uma troca, que envolve uma convivência. Então, eu cedo meu ombro para um amigo que precisa conversar, que precisa desabafar. Então, doe seu tempo, doe atenção, ceda esses ouvidos um pouquinho para aquele amigo que está precisando só conversar. E não precisa dar conselho, não é para falar o que o amigo tem que fazer ou não. É só ouvir, é só escutar. Às vezes a pessoa só precisa desabafar um pouco e colocar algo para fora. Ouviu, a pessoa desabafou, dá um abraço, acolha ou pergunte, você quer minha opinião, posso fazer alguma coisa? Mas na maioria das vezes ela só quer ser ouvida, ela só quer alguém que doe o tempo. E conversar, dar atenção, ser solidário nesse sentido, não é conversar com a pessoa lá olhando no relógio, olhando para o tempo, com pressa ou preocupado com alguma coisa fora no ambiente. Não. É parar, sentar com calma, tranquilo e realmente escutar o outro. Isso é importante. Então, um outro tipo de solidariedade, um outro item que tinha lá na relação de como ser mais solidário. Esse é o mais óbvio, e muitas vezes é o que a maioria das pessoas faz, que é o quê? Separar itens que não fazem mais sentido para você, que estão em bom estado, e dar para alguém. Aí tem um parênteses muito importante, o em bom estado.
Então é fácil às vezes eu pegar algo que está muito velho, que eu não quero mais, e dar para alguém, me desfazendo da coisa porque eu não quero. E não é disso que eu estou falando, não é nesse sentido, não é algo que eu quero me desfazer porque está velho ou porque não tem mais utilidade. Não, eu preciso doar coisas que sejam úteis, que possam ser utilizadas, que estejam em bom estado. Não é para dar o que está estragado, o que está quebrado, o que não funciona. Então é comum às vezes chegar ao centro roupas que não tem que fazer pano de chão, porque não tem mais como vestir, não tem condições. Ou itens que estão muito quebrados e que não dá. Não, gente, não é isso. Pera, é para ser solidária, para ajudar a pessoa. Então eu tenho algo sobrando, eu tenho algo a mais, eu vou dar, eu vou me desapegar daquilo. Não precisamos de tantas coisas, então cuidado, doe algo utilizável, algo que você aceitaria utilizar se necessário, que você estaria utilizando, e não algo que às vezes a pessoa quer jogar fora, quer se livrar e doa, porque quer se livrar daquilo. Não, a solidariedade não é para ser assim, é para doar algo útil, efetivo, que vá fazer a diferença. Quer doar o seu tempo? Quer ajudar, quer ser solidário, você também tem a opção de abraçar alguma causa que faz sentido para você, algo que seja importante, que causa qualquer uma. Estamos aqui numa palestra espírita, então que atividades você ouviu ou que convites você recebeu que você pode ir lá doar suas mãos, seu tempo, estar presente, ou outras causas, tem causas relacionadas aos animais, a preservação da natureza, enfim, tem várias. Os convites chegam para a gente através de várias mídias, de várias situações sociais. Estou ouvindo? Presta atenção. O que mexeu com o meu coração? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso doar de meu? Eu posso ceder meu tempo, minha voz, seja lá o que for. Então, observe causas que fazem sentido para você ou situações que chamem a sua atenção e se entregue. Se envolva nesses projetos, faça parte. Quando nós falamos de se envolver em projetos, nós estamos falando de questões ligadas ao coletivo, onde a minha atitude, o meu envolvimento vai ajudar diretamente a outros grupos de pessoas. Nós vivemos ainda em comunidade. Não há como ninguém viver sozinho ou fazer tudo sozinho. O que eu faço, o que eu dou de meu para beneficiar, por exemplo, a comunidade onde eu vivo, a localidade onde estou. Tem vários projetos, situações que ocorrem, eu fico sabendo do que acontece ou tô lá totalmente alienado, sem saber o que acontece no próprio bairro onde eu moro, na localidade onde eu estou ou no local onde eu trabalho. Então não, peraí, se envolva, faça parte, ajude. Então não adianta eu esperar que alguém vá fazer alguma coisa, que haja uma mudança vindo de cima de algum político que decrete algo. Pera, tudo bem, a gente espera que ocorra algo nesse sentido, mas eu não posso ficar lá de braços cruzados esperando, não. O que eu posso fazer para melhorar? Como uma situação que eu vi uma matéria legal na TV de uma escola pública, onde os pais se envolveram em vários projetos para reerguer aquela escola, para cuidar do jardim, para pintar, para fazer manutenção. Ai, mas a obrigação... Gente, não é essa a questão. Não é para discutir político de quem que é obrigação, é o que eu posso fazer. E aqueles pais estavam fazendo. Por quê? Porque queriam que os filhos estivessem num ambiente legal, melhor. Então, às vezes, ao invés de esperar que algo seja feito, eu posso ir lá, arregaçar a manga e eu mesma fazer, ou mobilizar outras pessoas para que junto comigo façam alguma coisa. Cada pessoa fazendo alguma coisa, se envolvendo em algum projeto, gradativamente conseguimos melhorar a nossa sociedade, a nossa comunidade, e a gente vai devagarzinho transformando o mundo conforme aquilo que nós desejamos.
Queremos um mundo melhor? Claro. Queremos pessoas de bem, pessoas responsáveis? Sim, acredito que todos queremos. Então vamos ser essas pessoas. Bora fazer isso, bora se mexer, bora olhar, avaliar e ver o que cada um pode fazer. E o último item da relação, que é bem interessante, que é o lembrar-se de cuidar de si mesmo e de se ajudar. É para ajudar os outros, é para fazer tudo isso, mas espera. Eu lembro de cuidar de mim? Eu lembro de olhar para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso, faço algo nesse sentido? Tem pessoas que às vezes se envolvem em projetos, em questões para o outro e esquece de si mesmo. Ou às vezes esquece da família, esquece de pessoas ali mais próximas. Então, não é para esquecer de si mesmo, da sua família ou daquele seu núcleo. Então, não, eu também preciso cuidar de mim, eu também preciso me ajudar. Ou sair daquele piloto automático, onde a gente faz um monte de coisa, um monte de tarefas, está ali correndo, fazendo, acontecendo, mas não olha para a própria saúde, não cuida da própria alimentação, não cuida dos próprios horários de sono, enfim, uma série de coisinhas que envolvem a nossa rotina, esse corpo físico que requer ainda cuidados e atenção. E não, eu também preciso parar, cuidar, olhar para ele, até para que eu esteja bem e consiga cumprir todos os outros itens. Então, é importante cuidar de si, olhar para si. Esses eram os itens que falam sobre como nós podemos desenvolver a solidariedade. E esse era o tema. Então, fazendo um pequeno fechamento, qual que é a ideia? Que possamos olhar para os irmãos que estejam à nossa volta, identificar as suas necessidades, o que é preciso, o que eu posso fazer e fazer alguma coisa e ajudar, doar, seja o que for, de algo material, ao meu tempo, a minha atenção, ou não sendo possível tempo ou atenção, está do outro lado do planeta, uma prece, um pensamento. A gente já aprendeu que pensamento cria forma. André Luiz fala muito sobre isso nos livros e vários outros da própria codificação. Então, vibra, faz uma prece, emana aquele sentimento gostoso e você com certeza vai mandar uma energia bem legal para aquela localidade, para aquela situação e ajudar na dissolução daquela situação da melhor forma possível. Então, sempre dar para fazer algo. E a ideia é que nem sempre seja algo fácil, que haja um sentimento, uma vontade genuína de amparar as pessoas, mas que isso seja espontâneo, seja natural, sem interesse. Na medida que nós praticamos essa solidariedade sem interesse, nós temos um retorno sim que é natural da vida como um todo, mas não que eu faça isso nessa expectativa, então que eu ajude e com certeza eu também vou receber essa ajuda, mas isso precisa ser natural, precisa ser espontâneo. Então, bora se alegrar com aqueles que estão alegres, chorar com os que choram, ou seja, enxergar, ter esse sentimento, ter essa empatia com relação ao que está acontecendo com os irmãos à nossa volta. Aí devagarzinho a gente vai plantando este mundo melhor e tudo mais que nós tanto almejamos para que faça parte aqui desse nosso planeta. Pessoal, esse era o tema que eu gostaria de passar para vocês. Repetindo, é a lição 92, Solidariedade, do livro Palavras de Vida Eterna. Então, já abrimos, agora bora fazer as nossas preces de fechamento. E sendo que uma delas são as vibrações. O que é vibração? Vibração nada mais é do que emanarmos amor, sentimentos positivos, através de coisas que nós vamos sentindo e emanando através dessas energias aqueles que delas precisam. Então, serenando os nossos corações, se nos sentimos confortáveis, podemos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, emanando energias de amor,
paz, saúde, equilíbrio, que chegam aos irmãos que se encontram nas ruas com necessidades diversas, aos irmãos hospitalizados ou mesmo aqueles que sofrem em seus lares, que possam, Pai, ter o alívio desses sofrimentos conforme o próprio merecimento. Vibramos pelos diversos dirigentes das nações do nosso planeta para que as suas escolhas envolvam um bem-estar coletivo e não apenas individualidades. Vibramos pelas casas que professam seu nome, sejam quais forem, para que amparadas e fortalecidas a cada dia alcancem mais mentes e corações, Pai, com a sua mensagem de amor, de crescimento, de fortalecimento. Vibramos também, Pai, por alguém que passa pelas nossas mentes, alguém querido que esteja necessitado, precisando dessas vibrações, rogando que a espiritualidade amiga vá até essa pessoa, levando essas energias amorosas. Imperfeitos que ainda somos, vibramos por nós mesmos e vamos, Pai, nos preparando para finalizar, rogando que a espiritualidade amiga envolva a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, colocando ao redor de cada um manto de luz, paz e proteção que há de nos amparar, nos guiar no caminho do bem, do amor e da paz. Bom, essa era a mensagem, que o Pai nos ampare, nos proteja, envolva a cada um de nós e que possamos retornar a esse canal quantas vezes se fizerem necessárias para aprender um pouco mais, estudar um pouquinho mais e buscar aquela harmonização que tanto desejamos. Um grande beijo a todos, muito obrigada pela atenção, ótima semana.